Definitivamente o Brasil é o país onde a banana come o macaco, o poste mija no cachorro, o rato corre atrás do gato, o gato corre atrás do cachorro, o Pinóquio engole a baleia, a Branca de Neve entrega a maçã envenenada para a bruxa e a bruxa acaba se ferrando com tudo isso. E no final ainda nós temos agora ladrões que julgam juízes. Dessa vez a Gabriela Hardt, com outros dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Pelo CNJ. E o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês sobre tudo isso, mas fica aqui até o final, prometo ser bem breve. E já vai deixando seu like, comentando aí embaixo o que você está achando disso tudo. E compartilhando esse vídeo na página daquele seu amigo esquerdista que acha que o Lula foi absolvido pela justiça brasileira que não existe, pela ONU e pelo Papa, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, beleza? Primeiro eu vou dar o nome de um boi nessa história toda, tá bom? O corregedor do Lula. Quem é o corregedor do Lula quando eu falar aqui? Corregedor do Lula. Corregedor do Lula significa que eu estou falando, tá, do Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça, que é o cara que está lá porque o Lula indicou ele para o STJ em 2008. Você sabe quem que é o corregedor do Lula, pessoal? Luiz Felipe Salomão. É ele mesmo, ele foi indicado em 2008 para poder assumir uma vaga no STJ, ele foi indicado pelo Lula, tá bom? E acontece o seguinte, esse indivíduo hoje ele ocupa a cadeira de corregedor geral do Conselho Nacional de Justiça. E o que está acontecendo? Através de uma decisão monocrática, ele suspendeu a Gabriela Hardt e dois desembargadores do TRF4. Primeiro eu vou dizer o motivo pelo qual do afastamento da Gabriela Hardt, que não é novidade para ninguém. Ela atuou na Operação Lava Jato e como o próprio Lula ameaçou o Sérgio Moro naquela época lá que ele estava sendo interrogado na Operação Lava Jato, ele iria retaliar todas as pessoas que estavam, né, participando daquilo ali. Então é bem natural que ele corra atrás agora para poder ferrar com a vida da Gabriela Hardt, que é nada mais nada menos a pessoa que assumiu a Operação Lava Jato quando o Sérgio Moro assumiu as férias, quando o Sérgio Moro saiu das atividades da magistratura para poder assumir um cargo no Ministério da Justiça durante a gestão do Jair Bolsonaro, de 2019 até 2022, e só que isso anteriormente. Mas o que que acontece? O fato é que essa juíza ela está sendo perseguida nesse momento e a desculpa esfarrapada, que não é um fundamento jurídico, que eles estão utilizando para poder afastar ela, é que ela teria pisado na bola quando ela homologou uma proposta de um acordo feito entre o Ministério Público Federal, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Petrobras, onde a Petrobras, ao invés de indenizar os acionistas e as pessoas lá dos Estados Unidos que estavam sendo prejudicadas por conta da má administração do governo aqui no Brasil frente a essa empresa, no caso, esse dinheiro ficaria aqui no Brasil para poder ser utilizado no combate à corrupção. Isso foi uma forma que na época, digamos assim, as pessoas que estavam conduzindo a Operação Lava Jato encontraram de não deixar mais de 2,5 bilhões de reais irem para fora do país. Como a Petrobras tem ações que são vendidas no mercado lá da Bolsa de Valores de Nova York, é o seguinte, que tem algumas regras internacionais que devem ser observadas aí. E dentre essas regras, os acordos e tudo mais que devem ser observados é que caso a Petrobras, digamos assim, cometa algum delito, a sua administração cometa algum delito que venha prejudicar algum acionista, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um norte-americano, a Petrobras ela deveria responder de acordo com as leis norte-americanas nesse caso. Então, nada mais justo do que a Petrobras indenizar as pessoas que foram prejudicadas lá fora. Só que lá nos Estados Unidos, pessoal, é um país sério. É diferente daqui do Brasil. Como eu disse aqui no começo do vídeo, que aqui a banana engole o macaco, o poste mija no cachorro, o Pinóquio engole a baleia e tudo mais, aqui nós temos hoje bandidos julgando juízes e aqui no Brasil também as vítimas indenizam seus ladrões, as pessoas que desviam dinheiro, fortunas milionárias, bilionárias, trilionárias dos cofres públicos, essas pessoas que desviam esse dinheiro, pobre coitadas, elas devem ser indenizadas pelas pessoas, pelo pobre coitado, que junta um dinheirinho para poder comprar uma açãozinha da Petrobras, tentando conseguir alguma aposentadoria decente futuramente, já que essa oferecida pelo governo brasileiro aqui é uma porcaria. Só serve para quê? Para poder cometer desvio de dinheiro público e financiamento de campanha de Gleisi Hoffmann e dessa turma todinha que nós já estamos cansados de saber e ver essas matérias todos os dias nos jornais, todo dia é uma coisa nova. Então, o que acontece, pessoal? Lá é um país sério, a Petrobras tinha que indenizar esse povo, aí a Petrobras, em vez de indenizar, deixou o dinheiro aqui, tá? E dá uma olhadinha só nessa matéria aí, pessoal.
Agora, o Alexandre de Moraes, tá? Que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi lá na época, lá em 2019, vocês estão vendo aí na matéria, ele falou assim que o Ministério Público Federal e a 13ª Vara Federal da Justiça Federal lá de Curitiba não tinham competência para poder fazer esse acordo, e a Gabriela Hard não tinha, digamos assim, competência para poder homologar esse acordo que estava sendo feito entre o Ministério Público Federal e o Departamento de Justiça norte-americano. Tá? Então o Alexandre de Moraes, ele invalidou esse acordo, e logo em seguida, o que ele fez? Ele determinou assim que esse dinheiro deveria ser investido na educação e no meio ambiente. Você acredita nisso, pessoal? Deixa nos comentários o que você tá achando dessa palhaçada, tá bom? Nós sabemos que essa é a desculpa processual. Sabe por quê é uma desculpa processual? Essa decisão que você tá vendo aí na tela agora é uma decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, em um caso similar, tá? No caso de um procurador, ele disse que quem tem a competência para poder afastar um magistrado, no caso, só que lá não era magistrado, lá era membro do Ministério Público, de suas atividades, seria o colegiado, por maioria absoluta, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Conselho Nacional de Justiça, através do seu representante maior, que seria o corregedor, digamos assim, o corregedor geral, ele não teria a competência de fazer isso monocraticamente, ao passo que essa decisão deveria ser tomada pelo plenário através da maioria absoluta, como vocês estão vendo aí na tela, no parágrafo único do artigo 75 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Então, uma coisa é uma decisão monocrática, tá? O cara achar que ele tem poder demais e poder fazer o trem sozinho, que foi o que aconteceu. Digamos assim, o corregedor do Lula fez isso sozinho, só que ele não poderia ter feito isso. O colegiado, tá? O colegiado lá no Conselho Nacional de Justiça, eles deveriam ter julgado, cada um ter dado um voto e ver se a maioria dos votos seriam favorável ou desfavorável, para poder afastar a juíza do cargo, que não aconteceu. Então isso, aos meus olhos, tá? De acordo com a minha experiência como advogado criminalista já há 12 anos, isso constitui nítido abuso de autoridade, já que ele se aproveitou do seu poder para poder, digamos assim, beneficiar o seu grupo político, que é aquele grupo que indicou ele, digamos assim, para o poder, né, que é onde ele está hoje, né, pessoal? E colocou aquele cara também na presidência da República. Agora, sobre os dois desembargadores do TRF4, que você tem que entender o seguinte: o Brasil é o país das coincidências. E dentre todas essas milhares de coincidências, você se lembra do juiz Eduardo Apio? Tá? O Eduardo Apio, aquele cara lá que tentou invalidar várias provas da Operação Lava Jato, dizendo que elas eram todas imprestáveis, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal, portanto não poderiam ser utilizadas para poder condenar os pobres coitados do Odebrecht, que estão agora, né? Estão lá agora fazendo novas licitações, vencendo novas licitações no governo do amor. Tá parecendo mais o João Grilo depois de tomar uma facada do Chicó, que, né, o Chicó cantou a gaita, ele voltou e aí vocês já entenderam o que aconteceu diante de toda essa situação. As prerrogativas de um magistrado servem para que ele desempenhe as suas funções, digamos assim, com liberdade e tudo mais, para que ele possa condenar as pessoas que cometeram crimes. Esse juiz Eduardo Apio, aquele juiz polêmico de esquerda lá, que tentou anular as provas da Lava Jato, ele respondia uma demanda junto à Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde esses dois desembargadores que foram afastados seriam os desembargadores que estariam julgando o caso dele. Então, o negócio ia dar errado para ele. O que aconteceu? O Toffoli foi lá e falou assim: não, o Apio está respondendo um processo na Corregedoria do TRF4, então eu estou suspendendo esse processo e estou encaminhando ele para o Conselho Nacional de Justiça. Quando chegou no Conselho Nacional de Justiça, adivinha só quem era o corregedor? Isso mesmo, o corregedor do Lula. O corregedor do Lula fez o quê? Ele foi lá, fez um acordo com o Eduardo Apio, que durante o acordo ele admitiu o erro que ele teria cometido, e posteriormente ele simplesmente saiu daquela vara e foi julgar ação previdenciária e ficou por isso mesmo. E antes da gente analisar isso daqui, eu vou trazer um pouquinho de bastidor para vocês de como é que está o clima lá em Curitiba. A decisão do CNJ de afastar os desembargadores do TRF4, enquanto o juiz Eduardo Apio continua na ativa, está provocando revolta no meio jurídico lá no sul do país. Salomão considerou que os desembargadores descumpriram as suas funções ao desrespeitar uma decisão do ministro Dias Toffoli e utilizar as provas da delação da Odebrecht
para julgar impedido o juiz Eduardo Apio. Por que ele tomou essa decisão? Porque Toffoli havia declarado essas provas da delação do Odebrecht como imprestáveis, alegando contaminação. Tem uma longa discussão sobre isso. Na época, Apio era o juiz da 13ª Vara de Curitiba e havia decidido soltar Tacla Duran, um lobista envolvido no caso. Já Apio, numa outra história, enfrentava um processo por supostamente gravar o filho de um dos desembargadores do TRF4, esse desembargador ligado ao senador Sérgio Moro. Apio admitiu conduta imprópria, fechou um acordo com o CNJ que arquivou o seu caso e pediu transferência para uma vara previdenciária. Ele segue, portanto, atuando normalmente, recebendo salário. É, como ele gosta mesmo de dizer, um juiz ficha limpa agora. O juiz ficha limpa do PT é esse aí, pessoal. Ele foi lá, ele admitiu o que ele estava fazendo. Você pegou aí no vídeo aí? Ele admitiu o que ele estava fazendo, que ele gravou o filho de um desses desembargadores, tentou ameaçar o cara por conta de uma decisão. Ele foi para a vara julgar processo previdenciário, só isso. Essa foi a punição que esse juiz recebeu. Vocês estão entendendo como que as coisas estão se desenrolando aqui no Brasil? Deixa nos comentários o que você achou disso tudo, tá bom? Gabriela Hardt, nós sabemos que, no caso, ela está sendo perseguida por conta da atuação dela na Operação Lava Jato, e os outros 2 desembargadores também. Vocês perceberam que eles são, assim, fora da casinha para essa turma aí, eles são contra o sistema. Então, como eles foram contra esse juizinho aí, que tentou, esse juizeco, digamos assim, que tentou anular as provas da Operação Lava Jato, eles foram afastados do cargo agora. Por quem? Pelo corregedor do Lula. Mas, pessoal, esse é só mais um episódio aqui na República das Bananas. Mais um dia, né, vendo o Brasil aí indo pro buraco, indo pra lama. Quero agradecer a cada um que esteve aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal nessa bola que vai aparecer aqui na minha mão agora, tá bom? E logo em seguida, veja esses outros vídeos aqui. É isso aí, pessoal. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!